Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso. Quero te apresentar, meu Pai, essa mensagem em tuas mãos, ó Deus. O Senhor possa estar abençoando, o Senhor possa estar, meu Pai querido, nos ajudando nessa mensagem, Senhor. Da glória, Senhor querido, Senhor. Dá-nos força, meu Deus, para pregoar a sua palavra, Senhor. Que a revelação de Cristo possa estar descendo, meu Pai, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo e poder e glória, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Eu te apresento, meu Pai, em tuas mãos essa mensagem, meu Deus querido, Deus Santo e poder e glória. O Senhor está nos abençoando, nos fortalecendo, meu Deus querido, através da tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E todo mal que saiam agora em nome de Jesus, tudo aquilo que é para atrapalhar esse culto, meu Pai, que saiam agora em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus Santo e poder e glória. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Nós sabemos que o Senhor é fiel e verdadeiro. Peleja com justiça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje o tema não seja a sua fé reprova. A sua fé deve ser uma fé trabalhada. Jesus, ele pisou nessa terra para nos dar a salvação. Jesus é o Salvador. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Você inicia sua oração em nome de Jesus. Porque somente no nome de Jesus nós temos acesso ao Pai. Quem crê? A oração Pai Nosso é para os iniciantes. E Jesus, quando pisou nessa terra, ele veio ensinar os seus discípulos a terem fé. Ele disse: ainda que a sua fé for como um grão de mostarda, direis para um monte, erga daqui para colar, e aquele monte tem que se erguer. Por causa da fé, nada vos será impossível. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para a fé. E nesse versículo, Jesus está dizendo para nós: por que estão com medo? Por acaso não têm fé? Vocês não têm fé? A sua fé deve ser trabalhada na palavra. A sua fé deve crescer e se tornar como uma hortaliça, porque o grão de mostarda, a qual Jesus comparou com a fé, deve crescer e se tornar como um grão de hortaliça, como uma árvore hortaliça. Quem crê na glória a Deus? Toda pessoa que tem a fé enferma, toda pessoa que tem a fé fraca, tudo abala. Tudo que fala para essa pessoa abala a fé. Como Jesus disse nesse versículo: por que estão com medo? Uma pessoa sem fé, ela vai para cada vento de doutrina.
semelhante à onda do mar, que vai e volta. Não pense a tal pessoa que alcançará alguma coisa do Senhor, porque aquele que duvida não alcança nada da parte de Deus. Você precisa ter certeza da tua salvação pela fé, pela graça, mediante. Caso contrário, graça já não é graça. É pelo amor, pelo dom gratuito. Como escaparemos, pois, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Deus tem uma tão grande salvação. E nos momentos que você precisa dessa salvação, é o nome dele, o Salvador. O menino nos nasceu, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Deus não te ouvirá se primeiro você chamar pelo nome do Senhor Jesus, o Salvador. Deus amou muito tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Consegue compreender esse mistério? Que Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Você precisa ter confiança. Você não pode dar ouvidos a qualquer vento de doutrina, porque são diversos ministérios, mas Deus é um só. Quando eu estava desanimado desse ministério, não da obra, porque estava pregando o Evangelho, subindo um monte, sentindo a presença de Deus, mas estava desanimado porque não estava colhendo os frutos. E o Senhor disse para mim: assim como me rejeitaram, rejeitarão vocês. Porém, a minha palavra não está presa. E Deus revelou para mim que o ministério não seria lidando frente a frente com o povo, no físico, mas o ministério seria no espiritual. O ministério seria pela internet. Por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia, ela não está presa. Você consegue compreender esse mistério? A palavra do Senhor é poder. Paulo escrevia suas cartas até mesmo da prisão, e a carta chegava até o coração, e a pessoa ia buscar ouvir o ministro. Eles não tinham a internet, a tecnologia que nós temos hoje, mas eles tinham a fé. Eles buscavam o discernimento através de um ministro, porque nós somos agora a carta do Espírito Santo de Deus, não com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo, ministrada pelo Espírito Santo em nossos corações. Por isso ele disse: dos seus anjos são como ventos, e dos seus ministros como labaredas de fogo. Você precisa ouvir o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus do Evangelho, ministrada no poder, ministrada na unção, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. A palavra tem que ser pregada no altar consagrada. Elias, quando foi subir ao monte, ele edificou um altar no Monte Carmelo, e ele reparou o altar
Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A água jorrou sobre o altar e foi limpando o altar. Para você permanecer na fé, para você vencer o combate da fé, você precisa ter uma fé sadia, uma fé saudável, uma fé na palavra de Deus. Por quê? Porque o que Deus disse para você é a vontade dele específica para a sua vida. A vontade de Deus para a vida de João Batista era que ele viesse ser nazireu. A vontade de Deus para Sansão era que ele viesse ser nazireu. A vontade de Deus para Samuel era que ele viesse ser nazireu. Mas a vontade de Deus para Paulo era que ele viesse ser pregador, ministro, doutor dos gentios. E Paulo disse: agora eu vou para os gentios. Consegue compreender esse mistério? Para cada um Deus tem um propósito diferente. Para cada um Deus tem uma maneira de trabalhar. Porém o pecado continua sendo o mesmo. A salvação continua sendo o mesmo. Fique com aquilo que Deus tem falado no teu secreto. Quando você fecha a porta do seu quarto, Deus falará particularmente contigo primeiro, para depois você descer à casa do olheiro e eu confirmarei as minhas palavras. Manda dizer o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a qual a sua misericórdia se estende até os céus e a sua fidelidade até as nuvens. Céus, reino dos céus. Deus santo e poder e glória. De sorte que Paulo consagrou aqueles lenços em nome de Jesus. Os enfermos foram curados e os endemoniados foram libertos pelo poder. Toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Você consegue compreender esse mistério de Deus para a sua vida? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê de coração será salvo. Se você invocar o nome do Senhor e crer no seu coração, a salvação é sua. Não tem erro, não tem mistério na salvação. Tem graça, tem amor, tem cruz. Por isso Jesus foi feito Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Eu te livrarei, te remirei da violência do inferno. Glória a Deus, Jesus é fiel. Santo, santo é o Senhor. Jesus levanta aquela cruz. Foi por amor. Não foi Jesus que pediu Simão para ajudar, colocar no Simão para ajudar a Jesus a levar a cruz. A cruz representa o sacrifício. A cruz representa o amor dele por você. Por isso ele disse: aquele que não negar a si mesmo e não levar a cada dia a sua cruz, não é digno de mim. Assim como ele entregou a sua vida por amor de nós, nós devemos entregar a nossa vida, a nossa fé, a palavra de Deus. Porque
amigos de doutrinas e falaram para você que você deve mudar aquilo que Deus falou contigo no secreto e que Deus já confirmou através da ministração. É por isso que há muitas contendas, há muitas confusões, mas permaneça com a direção de Deus para a sua vida, porque Ele disse: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando eu não faria, dizendo eu não confirmaria. Antes que houvesse de eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, que impedirá na sua vida? Para adiantar decifrar a mente do pregador, presta atenção na palavra, que é espírito e vida para a sua vida, é renovo, é vitória, é porta aberta, é provisão. Tem que crer na palavra, porque os inimigos da cruz de Cristo são os blasfemos, mas nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Os inimigos da cruz perseguem o Evangelho. Jesus disse: ninguém que fazendo prodígio em meu nome, operando em meu nome, poderá falar mal de mim. Você consegue compreender esse mistério? Jesus te ama, e se você está com a fé em Jesus Cristo, aleluia, persevera no Evangelho, não tem como você ser inimigo da cruz de Cristo. O inimigo da cruz de Cristo é aquele que é o anticristo, que não aceita a palavra, que não aceita, aleluia, glória a Deus, o arrependimento. Consegue compreender? Deus Santo e poder e glória. Os inimigos da cruz de Cristo, eles são contrários ao Evangelho. Eles perseguem quem prega o Evangelho. Paulo disse: fui posto para a defesa do Evangelho. A responsabilidade de quem defende o Evangelho de reprimir os falsos doutores, a responsabilidade de quem defende o Evangelho de reprimir as falsas doutrinas que são os falsos profetas. Com palavras persuasivas enganarão os corações dos incautos, farão comércio de vós, abandonarão a fé. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, permaneça na sã doutrina, permaneça na fé da palavra, aquilo que você aprendeu desde o princípio. Não se conforme com heresias, não se conforme com aquilo que sai da palavra. Céu e terra permanecem, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Melhorar na comunicação para a melhor expressão dos ouvintes. A palavra de Deus é o seu escudo. Você precisa confiar na palavra de Deus. Se você não confiar na palavra de Deus, você ficará com medo. O medo te afundará. Pedro estava andando sobre as águas. Jesus o chamou, mas o medo começou a afundar Pedro, porque ele não creu na palavra. Mas se ele cresce na palavra do Nazareno, o medo não podia afundar. Ele começou a andar sobre as águas, mas teve medo e disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu as suas mãos e salvou Pedro. Aleluia, glória a Deus. Jesus salva a sua fé nesse dia de hoje. Eu quero profetizar na sua vida que essa semana será uma semana de fé, de vitória, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Consegue compreender esse mistério? Paulo então
Diz para Timóteo: ninguém te despreze pela tua mocidade. Ensina-os a serem sãos na fé. Eles não podem ser reprobos na fé. O diabo vai dizer para você: não tem jeito, acabou, Jesus vai permitir, porque você tem a fé, você tem um capacete da salvação, você tem o escudo da fé, você tem a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, tem as botas da preparação do Evangelho da paz. Você já sabe que é errado e você quer fazer no nome de Jesus. Jesus não vai te responder, porque já tem a palavra. Tem muita gente querendo colocar o nome de Jesus, querendo resposta de Jesus naquilo que a palavra já respondeu. O fariseu orou: eu dou meu dízimo, não sou como um publicano. E o publicano nem ousava levantar o seu rosto aos céus. Ele batia no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Assim que nós devemos ser. Devemos ser humildes e devemos confiar na palavra. Deus não é tagarela. Pelo contrário, Deus fala o suficiente, o que tem que falar, e nos repreende, para que nós não venhamos dar lugar à nossa língua sem domínio, mas que nós venhamos ser prudentes, venhamos ter freio na língua, porque o varão que freia a língua freia todo o corpo. Quem crê agora? Jesus é fiel. Pare de dar ouvidos a vozes que quer te fazer medo. Deus Santo e Poder e Glória. Porque se você der ouvido a vozes que querem te fazer medo, essas vozes envenenarão. Essas vozes envenenarão a sua mente, o seu coração, a sua fé, porque vem com aparência de verdade, mas não é verdade. Satanás, ele perseguiu Jesus no deserto e disse: a palavra está escrita, os anjos darão ordens, ordem ao seu respeito. E Jesus disse: não tentarás o seu Deus. Eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui, meus irmãos. Eu estou sentindo, aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo uma fé. Você precisa entender que a sua fé não pode naufragar. Para a sua fé permanecer, você precisa confiar unicamente na palavra de Deus. Porque maldito o homem que confia no homem. Cuidado, meu irmão, para ficar fora do reino do céu.
quer falar mal de pastor que prega o Evangelho. Você quer falar mal de ministério. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a gente encerrar esse tópico da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é um mergulho. E esse mergulho nas águas é revelado para você os mistérios. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você tenta falar mal no seu coração. Você levanta no seu coração: eu vou destruir o ministério dele. Eu vou destruir o ministério dela. Isso você tentou no seu coração, é blasfêmia. Você vai ser castigado se você não parar. Deus parará você. E se você continuar, não terá perdão, nem nesse mundo, nem no mundo futuro. Outro tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque só há 2 tipos de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o com a língua, quando você tenta no seu coração destruir o ministério propositalmente. E o segundo tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo são os mártires. O que aconteceu com Estevão, Saul, que matou os sacerdotes. Por isso Deus repreende: não cometereis homicídio. São pessoas que perseguem cristãos para cometerem mártires, como foi que aconteceu no Coliseu, como aconteceu antigamente com João Batista, e como irá acontecer no Apocalipse. Deus Santo tem poder e glória. Agora, se você nasceu da água do Espírito e ama o Evangelho, persevera no Evangelho, firmou no Evangelho, criou raízes no Evangelho, você firmou. Não tem como você cometer blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quem recusou o arrependimento e começou a intentar no seu coração a falar mal para destruir o ministério. Agora, você que prega a palavra, você terá que combater contra até pastores. Porque Paulo pregou contra profetas. Paulo pregou contra doutores. Pedro pregou contra doutores e profetas. E Paulo disse: vocês me têm como inimigo, porque eu tenho falado a vocês a verdade. Quer pregar contra pastores? Quer pregar contra profetas? Prega conforme está escrito, conforme a palavra de Deus. O discernimento da palavra. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a tua vida, para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo de poder e glória, eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra, Senhor da glória, Senhor querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó meu Deus, eu quero te apresentar essas pessoas em tuas mãos, que viram a palavra hoje, que ouviram, meu Deus, de verdade. Senhor, que elas venham ser libertas
que elas venham estar livres de todos os vícios, de todos os maus pensamentos, e que a graça do Senhor venha ser com eles. Tudo aquilo que tem afligido a alma, tudo aquilo que tem entristecido, tudo aquilo que tem oprimido essa pessoa, cai por terra agora. Invejas, calúnias, difamações, blasfêmios, venha cair por terra agora. A Bíblia diz que nosso acusador, irmãos, ele fica nos acusando dia e noite aos nossos irmãos. Por isso tem que se achegar, buscar o Senhor quando se encontra, invocar quando está por perto. E o Senhor te ajudará nessa peleja. O Senhor é refúgio, socorro bem presente no coração. Todo principado, potestades, venham ser desfeitos agora da sua vida. Ser quebrados agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor disse para nós: as nossas armas não são carnais, mas espirituais, para destruir fortalezas. Deus Santo e Poderoso, Jesus é fiel. Ó Senhor da glória, Senhor querido, e que essa semana eu quero profetizar as bênçãos do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Mão direita ao coração. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo para todos vocês. Amém.